Olá, galera! Então, conforme combinado com vocês na semana passada, eu vou continuar explicando sobre como a gente constrói um bom objetivo e um bom problema, utilizando o nosso objeto de pesquisa. Lembrando que o que é o nosso objeto de pesquisa? O nosso objeto de pesquisa nada mais é do que quem nós vamos pesquisar. Eu vou pesquisar controller de cooperativa. Vou pesquisar produtor rural. Vou pesquisar contador de escritório de contabilidade. Vou pesquisar empresário. Vou pesquisar acadêmico de faculdade, de ensino superior de ciências contábeis. Então, quem é o nosso objeto? Quem vai responder a nossa pesquisa? Quem vai responder o nosso questionário? Ou quem vai responder a nossa entrevista? Porém, não é só isso. Lembrando, eu preciso definir. Serão alunos, deixa eu só arrumar minha câmera. Serão alunos de contabilidade. Ok, aluno de contabilidade. Mas qual é a minha população? Por exemplo, serão alunos que estão fazendo faculdade de ciências contábeis de instituições privadas do Paraná. Então, eu vou mapear todas as faculdades e universidades privadas, ou seja, aquelas que são pagas, de todo o Paraná e vou mandar e-mail para todos os colegiados dessas faculdades de contábeis. Então, eu preciso também definir aí quantas pessoas, qual é o porte que eu vou pesquisar. Ou eu vou pesquisar todos os empresários, MEI, empresas de médio porte ou de micro porte, de Assis Chateaubriand. Então, eu vou ter que ligar na Cimacar e pedir uma relação de empreendedores que estão vinculados à Cimacar ou que estão vinculados a um sindicato, por exemplo. Então, eu também preciso aí definir isso. Qual vai ser o meu parâmetro? Qual vai ser a minha base? Então, se for acadêmicos, eu vou pesquisar apenas acadêmicos de instituições privadas? Ou eu vou pesquisar acadêmicos de instituições privadas e públicas? Qual vai ser a minha definição qual vai ser a minha definição em relação à abrangência dessa pesquisa? Vai ser em nível de Paraná? Vai ser oeste do Paraná? Vai ser só uma cidade, só Assis, só o CTZOP? Então, eu preciso também decidir, além de quem é meu objeto, eu preciso decidir também qual é a abrangência. Se eu vou pesquisar empreendedores só de Assis, ou se eu vou pesquisar empreendedores de Assis, de Marechal, de Cascavel, de Toledo, ou seja, oeste do Paraná. Uma região aí oeste do Paraná. Então, isso aí nós também precisamos definir, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente continuar de onde nós paramos. Deixa eu vir aqui. Então, aqui, ó, nós paramos aqui, pessoal. Deixa eu diminuir, levar isso aqui embaixo. Aqui, então, eu tenho meu objeto da minha pesquisa. Aí, eu vou decidir qual é a minha metodologia. Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Prof, eu estou pensando... prof, eu estou pensando em fazer o seguinte. Eu estou pensando em... Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Só um pouquinho. Prof, eu estou pensando em... fazer entrevista. Eu prefiro fazer questionário. Então, tem que pensar aí em relação a essa metodologia. Como que vocês vão coletar os dados? Por entrevista ou por questionário? Aqui. Beleza.
Deixa eu só subir isso aqui. Então, aqui, eu trouxe um exemplo para vocês da seguinte maneira. Metodologia da pesquisa. Então, os meus procedimentos de coleta de dados. Entrevista, questionário, referência bibliográfica ou pesquisa bibliométrica e sociométrica. Então, entrevista, eu vou, de fato, entrevistar a pessoa, ter uma conversa com a pessoa para tentar compilar e adquirir mais informações, informações mais aprofundadas sobre o tema que eu estou pesquisando, sobre o tema, sobre o problema da minha pesquisa, que eu busco responder. Questionário eu vou mandar para N pessoas, então tem uma abrangência maior. A entrevista, provavelmente, eu vou fazer no máximo aí 10 entrevistas com meus objetos de pesquisa, ou seja, com quem eu vou pesquisar. Já o questionário, não. O questionário eu vou mandar provavelmente para mais de 50 pessoas, para muitas pessoas. Porque o questionário, ele já vai vir todo tabuladinho, a gente só vai depois rodar ele por formas estatísticas. A referência bibliográfica, pessoal, para a gente escolher uma pesquisa de referência bibliográfica, a pesquisa ela precisa ser muito bem construída, muito bem feita. E precisa ser encontrada uma coisa que a gente chama de lacuna de pesquisa. O que é uma lacuna de pesquisa? É quando o teu trabalho ele tem algo de diferente dos demais que já foram feitos. Então, você precisa fazer uma pesquisa no Google Acadêmico e em demais sites que são sites de pesquisas, que têm artigos, para vocês analisarem os artigos que tem e trazer um artigo bibliográfico, só que com uma visão diferente. Então, pesquisar alguma coisa que ainda não tem na literatura, ou que uma percepção diferente do que já tem na literatura. Tá? Então, a pesquisa bibliográfica, ela se torna mais simples na questão de que a gente está falando aí de uma pesquisa que você não precisa ir a campo coletar os dados. Você tem dados por meio da internet, por meio de biblioteca. Porém, esses dados eles precisam estar muito bem apresentados, muito bem escritos. Tem que trazer, que nem eu falei para vocês, um diferencial dos demais trabalhos. Então, a pesquisa bibliográfica, para ela ser uma pesquisa assim, considerada boa, uma pesquisa bem científica, que corrobora bastante com a teoria aí, com a academia, ela precisa ser muito bem elaborada e muito bem feita, escrita. A pesquisa bibliométrica, como eu já expliquei a aula passada para a Isa e para a Érica, a pesquisa bibliométrica ela é definida por lei, agora eu não lembro qual vai ser a lei que define ela, mas ela tem como um objetivo quantificar o tanto de revistas que publicam artigos de determinada área, por exemplo, área gerencial. As revistas que mais têm publicado de 2000 a 2020 temas referentes à área gerencial é, por exemplo, a revista do CETESOP. Os autores que mais publicam na área de gerencial é o autor Fábio Fresati e o seu Ilse Beuren. Então, vai ser uma rede que a gente fala. Uma rede que vai mostrar aí quem são os principais autores, as principais instituições, as principais revistas que vêm trabalhando determinado tema. Ou, por exemplo, o tema contabilidade gerencial, ele é muito ligado, ele sempre se pesquisa contabilidade gerencial com ética, é o que mais se vem pesquisando, ou contabilidade gerencial com uma coisa que a gente chama de princípio da controladoria, princípio da controlabilidade. Então, vocês vão ver em relação a isso, como que onde que o tema está sendo mais visto, tá bom? Então, é nesse sentido. Então, são 4 formas que nós podemos coletar os dados, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, o pesquisador precisa saber qual será o procedimento de coleta de dados da sua pesquisa antes de iniciá-la. Então, vocês precisam decidir aí com seus orientadores se vocês vão fazer entrevista com o objeto de pesquisa de vocês,
se vocês vão fazer questionário com o objeto de pesquisa de vocês, se vocês vão fazer uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa bibliométrica e sociométrica, tá bom? Depois, eu coloquei aqui, ó. Depois que vocês definirem qual vai ser o procedimento da coleta de dados, eu coloquei assim, por que que eu preciso saber qual é o meu procedimento? Porque o seu problema precisa demonstrar o tipo da sua pesquisa. Então, a gente vai ver isso no próximo slide. Por que que o meu problema precisa refletir? Porque eu vou ler o seu problema e vou saber, opa, esse trabalho é qualitativo, ou seja, ele é uma entrevista ou uma referência bibliográfica. Ou esse trabalho é quantitativo, porque ele foi feito por meio de questionário fechado e também porque é uma pesquisa bibliométrica e sociométrica. Aí aqui eu coloquei o seguinte, porque você precisa definir a amostra da pesquisa. Então, a amostra da pesquisa é o seguinte, eu vou definir que a abrangência da minha pesquisa, ou melhor, a população da minha pesquisa vão ser acadêmicos de ciências contábeis de todo o Paraná, de todas as instituições privadas que tiverem o curso de contábeis. Aí, isso é a minha população. Depois disso, eu vou definir a minha amostra, ou seja, se eu quero pesquisar todas essas pessoas, bem provavelmente eu não vou conseguir que todos eles me respondam, mas eu preciso ter uma amostra mínima de respondentes para minha pesquisa poder ser generalizada, ou seja, para que ela tenha aí um rigor científico, para que eu, pelo menos, consiga demonstrar os meus resultados, apresentar resultados que foram captados pelo número mínimo de pessoas, para que eu possa realmente falar, ó, nesse caso, os estudantes de contabilidade conhecem sobre ética moral. Eles entendem o que é uma ética moral na profissão. Eles já vêm sabendo disso de dentro, já dentro da sala de aula, já em âmbito acadêmico. É um exemplo, por exemplo. Aí aqui eu trouxe, como que eu vou criar o meu problema de pesquisa? Então aqui, o meu problema de pesquisa precisa ser muito bem elaborado. Toda a sua pesquisa será norteada em responder ao problema de pesquisa. Então, passo a passo para a criação do meu problema. Então, eu decidi meu tema. Meu tema é implementação do sistema de contabilidade gerencial. O meu objeto de pesquisa são contadores. E o meu procedimento de coleta de dados, eu vou fazer 2. Entrevista ou questionário. Entrevista qualitativo, questionário quantitativo. Como que eu vou formular o meu problema de pesquisa? Problema de pesquisa quantitativo. Então, eu escolhi questionário, tá? Para fazer o meu problema. Então, aqui, ó. Qual a influência do sistema de contabilidade gerencial sobre a percepção dos contadores? Isso aqui, opa, gente, eu não coloquei uma questão aqui, um ponto de interrogação, tá? Mas façam aí como se tivesse um ponto de interrogação aqui. Então, aqui, ó, pessoal, qual problema de pesquisa que inicia com qual a gente sabe que nós estamos lendo um problema de pesquisa de uma pesquisa que tem metodologia quantitativa. Então, qual vai ser sempre o início do problema de pesquisa de um problema de pesquisa quantitativo, ou seja, que vai ser medido através de questionário ou de uma pesquisa bibliométrica e sociométrica. Então, ó, percebam aqui, ó, a implementação do sistema de contabilidade gerencial. Esse é o meu tema. Esse aqui é o meu objeto. E esse aqui essa é a forma como eu vou pesquisar essa pesquisa, o meu procedimento de pesquisa, tá bom? Então, aqui, ó, qual eu estou refletindo o meu procedimento de pesquisa. A influência, então, como que o sistema de contabilidade influencia, o sistema de contabilidade gerencial vem influenciando a empresa, vem influenciando a tomada de decisão da empresa, sobre a percepção de quem? De contadores. Então, analisem aqui, pessoal. A minha questão de pesquisa, ela está refletindo tudo aquilo que eu quero pesquisar e como eu vou pesquisar.
se é através de procedimento de pesquisa qualitativo ou quantitativo. Aí aqui, ó, vou para o próximo. Trouxe aqui de novo. Meu tema, implementação do sistema de contabilidade gerencial. Objeto de pesquisa, contadores. Procedimento de pesquisa. Então, nós temos 2 de novo. Nós formulamos antes um problema de pesquisa quantitativo. Agora, eu trouxe aqui um problema de pesquisa qualitativo. Então, notem como se dá a implementação do sistema de contabilidade gerencial sobre a percepção dos contadores. Isso aqui também devia ter um ponto de interrogação e eu não coloquei, tá? Então, ó, pesquisa quantitativa inicia o problema com como. Por que como, pessoal? Como? Fala-se o seguinte, dá a entender que será respondida essa questão de pesquisa de forma mais detalhada. Vai falar lá do início, de quando teve a ideia, de como foi o processo de implementação. Então, vai trazer mais detalhes, vai ser mais exemplificado. Já o nosso outro problema aqui, ó, era qual? Qual? São respostas mais, vamos dizer assim, mais práticas, mais objetivas. Elas não têm tanto aprofundamento. É aquilo e pronto. Então, ó, lá mostrou que a influência da contabilidade gerencial para a tomada de decisão é de 55% nas cooperativas. Então, aquilo lá é a nossa resposta. Então, qual a influência? A influência é que 55% de tudo que o sistema de contabilidade gerencial repassa é utilizado para tomada de decisão. Então, nesse sentido, sempre a pesquisa qualitativa ela vai ter um quê, vamos dizer assim, mais aprofundado do que a quantitativa. A quantitativa, ela é mais direta, mais objetiva. Porém, ela abrange mais pessoas, ela coleta dados de muitas pessoas. Já a qualitativa, ela precisa de menos pessoas para responderem a questão de pesquisa, porque é uma questão, são falas abertas, elas não são fechadas igual o questionário, que é sim ou não, ou assinale de 1 a 7, sendo 1 discordo totalmente, 7 concordo totalmente. Então, lembrem-se, o quantitativo, ele tem um quê, ou seja, ele tem um objetivo de atingir mais pessoas e trazer resultados mais objetivos. Enquanto o quantitativo, ele não busca generalizar, ou seja, atingir muitas pessoas, pesquisar muitas pessoas. Ele pesquisa menos pessoas, porém são informações mais aprofundadas, porque é uma conversa, e numa conversa não é fechado, não são perguntas fechadas. A pessoa ela pode falar muita coisa, pode trazer muitos fenômenos na fala dela, pode trazer muita informação para a discussão do problema. Então, aqui, terminamos de fazer os nossos objetivos, fizemos o nosso programa de pesquisa, fizemos os nossos objetivos, agora nós faremos uma coisa chamada introdução. Aqui, pessoal, eu trouxe só a metade de uma introdução, só a parte final dela, tá bom? Então, lá no início, a primeira coisa que a gente vai fazer numa introdução é os primeiros parágrafos, nós vamos falar sobre os nossos assuntos principais. Vou utilizar aqui como exemplo o assunto da Dani e do Marcos. Eles, por exemplo, vão escrever sobre ética. A ética é aplicada a bacharéis em ciências contábeis, tá? Então, quem está na contabilidade se já conhece, já entende o que é a ética moral e a ética profissional aplicada à nossa profissão, tá bom? Então, lá no primeiro e no segundo parágrafo do artigo deles, eles já vão apresentar informações sobre éticas amarradas, ou seja, a ética moral e a ética profissional, junto com o objeto de pesquisa deles, ou seja, a importância da ética, a importância
da ética profissional como um todo e a importância de bacharéis já conhecerem, ou seja, quem está estudando para ser um contador, já conhecer, já entender a importância da ética durante o tempo da faculdade, para quando a gente sai profissionais contábeis, ou seja, profissionais contadores da graduação, nós já sabemos aplicar no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, a ética, e não vamos aprender somente lá quando nós estivermos, de fato, exercendo a profissão. E daí depois, concomitantemente, eles vão trazer outras informações. Vão falar sobre o CRC, sobre como o CRC aplica a ética, como que ele prega a ética. Vai trazer informações sobre possíveis fraudes de contadores, que são todas amarradas com a ideia deles. E daí, ao fim, né, ali no penúltimo parágrafo, eles vão apresentar a questão de pesquisa deles. Aí aqui eu coloquei assim, tendo em vista a discussão delineada, então eu trouxe, antes disso, toda uma discussão sobre a importância daquilo que eu estou pesquisando. A importância do meu tema para a área de contabilidade, para a academia. E, além disso, a lacuna de pesquisa no Brasil a respeito das obrigações acessórias fiscais, sobre a ótica da ética weberiana, surge a lacuna de pesquisa do seguinte problema de pesquisa. Aí aqui, como se constitui a ética weberiana nas obrigações acessórias fiscais na percepção de contadores? Então, aqui, pessoal, como já sei que é uma pesquisa qualitativa, ou seja, por meio de entrevista. O que é lacuna de pesquisa? Isso aqui eu vou ensinar vocês a fazerem na próxima aula, tá bom? A lacuna de pesquisa é nós pesquisarmos lá no Google Acadêmico todos os artigos que estão envolvendo o nosso tema. E nós entender o que já foi pesquisado e o que nós criamos. Tipo, qual é o nosso problema de pesquisa? E qual é o diferencial do nosso problema de pesquisa para os demais que já foram escritos. Então, qual que é a diferença? A minha diferença é que eu vou pesquisar a ética para graduandos, ou seja, para quem estuda contabilidade. E as outras pessoas estudaram éticas aplicadas a profissionais da contabilidade já. Então, quem já terminou a graduação, quem já exerce a profissão. Então, é isso, mostrar qual é a diferença do seu trabalho para aqueles que já estão publicados lá no Google Acadêmico. Aí, abaixo desse parágrafo que a gente apresenta o nosso problema de pesquisa, nós vamos apresentar o nosso objetivo geral. O nosso objetivo geral, ele é igual à nossa questão de pesquisa. Porém, e na frente, em vez de começar no como e em vez de terminar com um ponto de interrogação, termina com um ponto final e inicia com um verbo. Então, vamos lá. Aqui, meu objetivo geral é compreender como se constitui a ética weberiana nas obrigações acessórias fiscais na percepção de contadores. Ponto. Então, o meu objetivo geral, ele é igual à minha questão de pesquisa. É nos meus objetivos específicos que eu vou delimitar os caminhos que eu vou seguir para daí, então, responder a minha questão de pesquisa que é geral. Então, aqui eu coloquei o seguinte. Para a consecução desse objetivo geral, foram seguidas algumas etapas, que no caso são os meus objetivos específicos. Averiguar se os mecanismos de controle da Receita Federal promovem a ética no trabalho dos profissionais contábeis. Ou seja, quais são os mecanismos de controle da Receita Federal? Todas as obrigações acessórias. Identificar as principais mudanças, complexidades e ganhos que ocorreram em função do mecanismo de controle da Receita Federal nos escritórios de contabilidade. Ou seja, como que o contador percebeu que as obrigações acessórias fiscais trazem mais benefícios para a contabilidade, ou benefício para o contador.
Ou então complexidade para o contador. E quais são esses benefícios e quais são essas dificuldades? Sobre a perspectiva da ética weberiana e interpretar, na perspectiva da ética, as possíveis dificuldades nos escritórios de contabilidade em relação aos mecanismos de controles fiscais. Então, quando eu compilar esses 3 objetivos aqui, eu vou responder de fato essa questão, problema aqui, que é a geral do meu artigo. Então, como se constitui a ética nas obrigações acessórias fiscais? E eu defini 3 formas de analisar isso, que são essa aqui: averiguar os mecanismos de controles, promovem a ética no trabalho. Os contadores vão falar como que eles entendem que as obrigações acessórias fiscais promovem ética na profissão contábil. Ou como eles percebem que a adesão, a adoção de mais obrigações acessórias fiscais podem trazer possíveis complexidades ou ganhos para os escritórios de contabilidade. E daí, então, eu vou terminar e vou concluir o meu... Depois que eu tiver essas respostas, eu posso concluir e responder a minha questão de pesquisa. Então, pessoal, o que eu disse para o Wellington, por WhatsApp, o que eu disse para todos vocês é o seguinte: o nosso problema de pesquisa ele vai estar dentro de um parágrafo da nossa introdução. E o nosso objetivo geral e específico também estará dentro de um parágrafo na nossa introdução, tá bom? Aí, outra coisa. Vocês utilizem aquele, que é, na verdade, esse artigo aqui, que eu mandei no WhatsApp para vocês, o arquivo, para vocês conseguirem entender como se dá a ordem cronológica das informações da introdução. Inicia-se sempre a introdução com o principal assunto, o principal tema. Então, se o seu principal tema é contabilidade gerencial, você vai iniciar falando da contabilidade gerencial e puxando a contabilidade gerencial para o seu objeto de pesquisa. Então, se o seu objeto de pesquisa é contadores de cooperativas, você vai fortificar essa informação. A contabilidade gerencial ela é importante por isso, por aquilo, por aquilo também. As cooperativas do Paraná, elas são uma das principais formas de desenvolvimento econômico, uma das empresas de maior desenvolvimento econômico do estado. Então, essas empresas, elas precisam ter contabilidade gerencial, porque a contabilidade gerencial traz informações monetárias e não monetárias que auxiliam na estratégia, no desenvolvimento de metas, de objetivos, no crescimento, na ascensão da empresa. E assim vocês vão ligando a contabilidade gerencial com aquilo que vocês vão pesquisar, contadores de cooperativas. E vocês vão trazendo relevância para mim ou para outras pessoas que vão estar lendo sua introdução sobre o assunto do seu artigo que você está discutindo. Só que para a gente escrever isso, nós precisamos daquilo que eu já falei para vocês várias vezes. Muita leitura. Tá bom, pessoal? Então, leiam aí muito sobre o tema de vocês e façam a introdução. Depois, até quinta-feira que vem, eu espero ter respondido todos vocês com ajustes da introdução. E daí nós vamos entrar na parte de como fazer uma lacuna de pesquisa na introdução de vocês, na pesquisa de vocês, e qual que é a importância dessa lacuna de pesquisa para a introdução e para o trabalho de vocês de forma geral. Beleza? Qualquer coisa me chamem no WhatsApp, estou à disposição de vocês. Deixa eu fechar aqui.